Graça e paz, que Deus te abençoe, te honre, proteja e prospere cada vez mais, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal da Missão Ressignificar. Eu insisto em dizer isso, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E eu espero que essa palavra te pegue, que essa palavra te capture, te entregue lavado e remido para Deus, para a glória dele. Tá tudo bem com você? Gostaria muito de poder contar com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, que você pudesse comunicar o que Deus tem feito contigo através desse canal para a vida de outros, para que assim nós possamos juntos edificar e solidificar o reino de Deus aqui na terra. Tudo bem? Antes da ministração, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo número 4 e acompanhasse comigo a partir do versículo número 9, que lê-se o seguinte: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus, essa palavra tem um dono, e ela tem uma definição, que ela é viva. E pela vicissitude dessa palavra, ela é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra em um lugar em nós que é fantástico. O texto segue dizendo que é a divisão da nossa alma com o espírito e das juntas e medulas. E o mais importante, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós insistimos muito nisso como missão ressignificar. Costumo dizer, e os irmãos já não suportam mais ouvir isso, que nós precisamos retornar com pressa às Escrituras. Aprendemos a ser religiosos, aprendemos a uma tonelada de ritos, mas nós ainda vivemos uma certa dificuldade no que diz respeito à palavra. Resta ainda um repouso para o povo de Deus, e esse repouso é exatamente a palavra. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Foi uma ministração muito simples, uma ministração curta, lamentavelmente uma ministração apenas em áudio, mas eu gostaria que você parasse para poder ouvir, que eu tenho certeza em Deus que ela vai edificar muito a sua vida, mas é um convite, é um chamamento para que a gente deixe de viver uma tonelada de questões que nós estamos vivendo na nossa vida, que não diz respeito à palavra, para que a palavra tenha prioridade total e irrestrita na nossa vida, na nossa história e no nosso ministério, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja cada vez mais e que pelo Espírito Ele te gere entendimento dessas verdades extraordinárias que só a palavra pode trazer para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Atos capítulo 5. Mas preste bem atenção nos versículos que eu vou ler antes da gente chegar lá. Hebreus capítulo 11, versículo 3 está escrito o seguinte: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Repete comigo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você consegue enxergar um pedaço de céu e num momento de mais clareza desse céu você consegue contemplar as estrelas. E a matéria-prima que Deus usou para construir isso que o nosso olhar alcança nada mais é do que a palavra. Alguns versículos do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, por exemplo, está escrito assim: E disse Deus, haja luz. Qual foi a matéria-prima para poder fazer a luz? A palavra. Alguns estudiosos que dizem que Deus criou o mundo do nada. Não. Ele criou a partir da palavra. Se Deus, com a sua extraordinariedade de ser como Ele é, conseguiu criar tudo o que nós conhecemos, entendemos e até coisas que nós não sabemos a partir da palavra, o que é que essa palavra pode fazer pela sua vida? O que é que essa palavra pode fazer pelo seu casamento ou aos que sofrem de doença, depressão e por aí vai? Se a gente olhar por esse prisma, só tem uma coisa faltando no mundo hoje. Só a palavra.
As guerras que nós estamos vivendo, as fomes que as nações têm passado, os desentendimentos que o mundo tem vivido, nada mais é do que a ausência da palavra. Então nós necessitamos voltar para esse ambiente. O ambiente primaz da nossa criação, o ambiente primaz da nossa formação, a palavra. E no decorrer dos dias, dos tempos, nós vamos nos afastando disso. Eu conversava com o Genival aqui na quarta-feira passada, e já dando uma dura nele, né? Porque é muito comum a gente buscar, querer a palavra de Deus quando nós estamos em dificuldades. Mas amanhã a dificuldade vai cessar em nome de Jesus. Quem crê nisso? Amém. Mas e aí, como é que vai ser a sua vida depois disso? A gente vai ter a mesma determinação pela palavra? Nós vamos querer continuar buscando, insistindo, orando? Então, se o resultado da palavra pra gente é bom, a palavra tinha que ter um lugar de muito melhor primazia do que aquilo que ela pode nos proporcionar. Então, seja lá qual for a dificuldade que nós estamos vivendo hoje, seja lá o que nós estamos passando, só tem um caminho, só tem uma solução. A palavra. Em Marcos capítulo 5 narra uma cena daquela mulher do fluxo de sangue, você lembra? O texto diz que ela pegou e tocou na orla de Jesus e ela já ia saindo. O texto também diz que quando ela tocou na orla, a hemorragia cessou. A hemorragia cessar não é cura. Quando a hemorragia cessou, Jesus Cristo falou, opa, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Pedro, brabo como a gente, ô Senhor, o pessoal está aqui te espremendo. A mulher se revela. Jesus, então, lá no final do versículo, diz para ela assim, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Ela estava indo embora, talvez para casa, para qualquer um outro lugar, sem a cura. Porque ela apenas viu que não estava sangrando mais. Em algum momento aquilo ia voltar a sangrar. Então, a religião nos ensina isso. A religião tem a capacidade de fazer isso. De estancar momentaneamente a dor, a dificuldade que nós estamos passando. Mas curar de verdade, só a palavra. Então, essa passagem de Atos capítulo 5, que nós vamos ler agora, eu quero já começar com 2 prismas nisso. Chamar a atenção para mim e para você, que estamos necessitando dessa palavra, e precisamos muito dessa palavra, e que nos falta muitas das vezes quem nos ensine, quem nos orienta, e chamar a sua atenção, que foi chamado para ensinar, que foi chamado para orientar, e prefere as teatralidades dessa vida religiosa que nós levamos. Então vamos lá, Atos capítulo 5, a partir do versículo número 12. Todos chegaram? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O que era feito entre o povo? E quem fazia esses milagres e prodígios? Os apóstolos. Então, essa jornada apostólica proporcionava essa extraordinariedade do milagre. Aonde eles estavam, os milagres iam acontecendo, e isso não é ruim. O povo está necessitando de cura, o povo está necessitando do milagre, e isso é de vital importância para o povo. Aí na sequência do versículo diz, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens quanto de mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos, imundos, e todos eram curados. Então, até aqui está tudo bem. O povo está enfermo, o povo necessita mesmo de cura, e os apóstolos estão caminhando nessa realidade. E a dispensação do poder do Espírito Santo, que foi derramado há muito pouco tempo sobre eles, estava de uma forma tão intensa
que a sombra de Pedro manifestava cura. Agora imagina, faça uma sombra aí com a sua mão mesmo. Olha, imagina você, alguém está enfermo em algum lugar, você nem dá uma sapateada, só passar a sombra e já curar. Não é bacana um negócio desse? Versículo 17, vamos lá. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Quem abriu as portas do cárcere? O anjo do Senhor. Que período do dia era? À noite. E o que o anjo fez depois disso? Pode falar, senhora. Conduziram para fora. Então, eles foram presos tão somente porque estavam fazendo milagres, povos, e alguém foi movido de inveja contra isso. De noite, em um determinado momento da noite, um anjo do Senhor, de uma maneira extraordinária, foi lá naquela prisão e foi conduzir da ideia de alguém que pega na mão. Vem cá, Miguel, rapidinho. Faça de conta que eu sou um cego, isso não passa de uma ilustração pedagógica, e o Miguel vai me conduzir até a avó dele. Vai lá, Miguel. Ó, ele tem que me fazer passar. Então o anjo pega Pedro e conduz ele para fora, porque o Pedro, por si só, não tem condições de sair daquela prisão. Ele necessita de uma intervenção do alto. Ele precisa que o próprio Senhor venha manifestar, porque ele está dentro de um lugar, está dentro de um ambiente que ele não tem condições de, por si só, sair dali. E quantos de nós não temos áreas da nossa vida que necessita exatamente dessa condução do alto, dessa condução do Senhor para poder sair dela? Pedro estava dentro de uma estrutura semelhante a essa. Aí o anjo conduz ele para fora e diz: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Fazer milagre é bom, curar as pessoas é bom, andar na dimensão e na dispensação do poder é muito bom, só falta algo. Jesus Cristo, muitas das vezes que ele curou alguns enfermos, disse: vá e não peques mais. Então não é só a cura, não é só o milagre, precisa chegar a palavra. Há um outro texto que diz que quando o espírito maligno sai do homem, ele vai andar por lugares áridos, em dado momento vai lembrar de onde ele saiu, eu vou lá visitar aquela casa. E quando ele retorna, ele vem se assenhorando, isso é, governando outros 7 para poder ficar naquele mesmo lugar. Então, nós precisamos agir como a palavra mesma diz, que nós lemos agora. Pela fé, entendemos que pela palavra. Então, pela fé, um outro texto diz que a fé é o ouvir. E o ouvir, a palavra, não tem como gerar entendimento da palavra sem a palavra. A grosso modo, precisamos saber sobre o corpo humano, nós vamos estudar ciência, anatomia e por aí vai, porque é o corpo humano. Mas no que diz respeito à palavra, só a palavra vai nos trazer respostas, entendimento, fé e tudo aquilo que é condizente à palavra. Então, quando o anjo vai tirar os apóstolos de dentro da prisão, a cena primeira é a de um ensino. As pessoas que estão vindo receber milagres estão presas. E elas precisam ser conduzidas para fora. Então, primeiro, o anjo ensina ao líder, ensina ao apóstolo como fazer, como tirar ele dessa prisão, para que depois ele dê a ordem para ir fazer o mesmo para com o povo. Vá e ensine todas as palavras desta vida. Vamos seguir no texto? Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia. Então preste bem atenção, o texto lá em cima diz que o anjo apareceu à noite. Nós não sabemos que horário da noite, mas aqui o dia já está amanhecendo, porque se renova pela manhã as misericórdias do Senhor. Então, no romper do dia,
entraram no templo e obedeciam. Porque o ensino que eles estão fazendo aqui agora é o resultado de uma ordem que eles receberam do alto para poder fazer. Então não adianta ter milagre. No nosso linguajar aqui hoje, não adianta sapatear, não adianta uma tonelada de coisas que religiosamente nós aprendemos, se essas coisas não estiverem agregadas com a única coisa que vai trazer resultado nesse mundo que nós vivemos, que é a palavra. Por que os casamentos não têm dado certo? Por que a criação dos nossos filhos não tem dado certo? Por que os nossos ministérios não têm dado certo? Por que o mundo tem vivido o caos? Por que a nossa sociedade não tem dado certo? Não tem nada a ver com política, e para ser até um pouco mais sincero, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a ausência da palavra. Primeiro ponto, nós precisamos aprender a desejar a palavra. O povo, nesse momento, estava indo atrás dos milagres. E como nós, nos dias de hoje, nós só queremos isso. Nós queremos aquela oração fácil, que o cara ora no nosso cartão e a gente já entra aqui no aplicativo e vê só a cifra subindo. E esse é o homem de Deus. A gente quer aquela oração fácil, que o juiz está lá na casa dele dormindo e a gente vai lá e coloca até o nosso rosto na imagem do juiz para no outro dia ir lá e resolver o nosso processo. A gente quer tudo assim na teologia do miojo, como gosto de falar. Bateu na água quente e 3 minutos depois está pronto. E isso não é ruim. O próprio Senhor pede que em determinados momentos a gente tenha insistência em oração em determinados casos muito semelhantes que esses. Só que nós precisamos aprender a desejar a palavra. E isso nos falta. Isso nos falta como crentes, isso nos falta como servo, isso nos falta como humanidade, isso nos falta como filho de Deus. Nós somos como as crianças, os meninos que estão aqui. Alguém puxa um chocolate aí para ver se o rosto desse menino vai ficar um... Ó, o menino aqui já estava dormindo. Ele já deu uma levantada com o pescoço aqui e já... Oh, glória! Então, nós aprendemos a agir com Deus dessa forma. Nós queremos Deus pelo que Ele pode nos dar. Nós queremos Deus pelo que Ele pode nos proporcionar. Mas nós não queremos a palavra dEle. Nós não queremos andar no resultado da palavra, porque a palavra vai nos levar a um lugar de obediência. A palavra vai nos levar a um lugar de submissão. A palavra vai nos levar a um lugar onde a nossa vida vai ser querer, dia após dia, agradar a Deus em tudo. Agora, convenhamos, nos dias que nós estamos vivendo hoje, andar e viver pela palavra é algo fácil? Não. Nos dias, aliás, esquece os dias. Cada um olha a si mesmo. Os vícios, as vontades que nós temos, há tantas coisas em nós mesmos. É fácil andar pela palavra? Não. Todos nós tivemos que fazer algum tipo de sacrifício para poder estar aqui hoje. Todos nós tivemos que passar por algo do tipo. E se fosse para ver a cara do Genival, ninguém viria. E convenhamos, ainda mais a cara do Genival, aí é que não vem mesmo. Mas se não for pela manifestação e o desejo da palavra, quarta-feira que vem, fique em casa e assistindo a sua televisão, que vai ser muito mais melhor do que a gente estar tentando nos envolver aqui para fingir uma espécie de ajuntamento só para poder agradarmos uns aos outros. No passado nós andamos assim, hoje já nos cabe mais. Então, a proposta que está no nosso coração, quarta após quarta, não é outra. É entrarmos dentro desse ambiente, o ambiente da palavra, de forma simples, de forma ungida pelo Senhor, de forma que o Senhor se agrade, de forma que, como foi orado daqui a pouco, a nossa vida mude e seja moldada pela palavra. Eu não preciso mais mostrar para o outro que eu sou crente, que eu tenho força para poder lidar com isso, com aquilo outro. Eu não preciso mais prestar conta dessa minha vida de pecado para A, B ou C. Fingir evangelho é muito fácil. A gente veste diferente, põe um paletó, uma gravata. Olha que cara mais crente de vestimenta do que o Paulo. Olha o sapato do cara, tá brilhando, gente. Sejamos francos. Viam aí? Olha que exemplo. Aí eu falo a verdade. Chegou alguém ali pra fora, vai falar que quem passou? Esse caboclo com essa bermuda mal cortada. O rapaz com... O jacaré ainda tá gritando ali ainda, rapaz. Tão novo com o sapato. Então, dentro dessa ótica, dentro desse prisma da religião, não serve.
ainda há um desejo do Senhor em querer ver e saber aqui o nosso coração. Eu não sei a quantidade de arrependimento que existe dentro da vida do Genival, dentro da vida do Paulo. Eu não sei o nível de redenção que cada um de nós temos diante do Senhor nosso Deus. Eu não posso cobrar isso, exigir isso de ninguém, porque eu não sei quem sonda o coração, os rins, como a palavra diz, é o Senhor. Quem sabe o que penso, o que sinto, é Ele. Ninguém sabe dessa realidade. Mas só tem algo aqui que vale a pena a gente insistir nisso, que é a palavra. Porque o texto diz que essa palavra, no lugar dela, isso é na divisão da nossa alma e do espírito, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos existir pela palavra. Nós precisamos aprender a desejar a palavra. Então, todos nós aqui somos servos. E dentro dessa estrutura nós precisamos ter muita ousadia para poder desejar a palavra. E alguns de nós aqui, pela misericórdia do Senhor, habilitados por Ele para poder ensinar. E não é para ensinar o que eu quero, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu achei bonito na internet ou na televisão. Não. A palavra. Então que o anjo do Senhor, da forma metafísica, real, possa nos tirar da dimensão dessa prisão e nos direcionar, nos conduzir para esse lugar, para esse ambiente que somente a palavra pode nos trazer, que somente a palavra pode nos dar. Vale a pena. Eu sei que todos nós, num momento de dificuldade, gostam do Salmo 91. E quando a gente fala do Salmo 119, chega a dar um arrepio assim, não, ele é muito grande. Mas não tem um salmo tão poderoso para falar tão bem e tão perfeito da palavra como esse salmo. Qualquer versículo que você pegar dele, você vai ver uma exaltação e uma revelação profunda da própria palavra, dentro da palavra, naquele salmo. No decorrer desses dias, medite nele, pense nele, leia, ore o Salmo 119 e veja como a nossa vida não vai mudar e moldar em conformidade com essa palavra para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero terminar aqui desejando isso, que a nossa vida possa ser mudada. E nós precisamos de profundas mudanças na nossa vida. Nós precisamos de severas mudanças em coisas que nós pensamos, que nós falamos, em coisas que nós sentimos. E tem muitas coisas que estão externando em nós, que não é o resultado desse externar, é aqui dentro. Eu quero compartilhar uma coisa aqui bem rápida. Nós fomos numa casa hoje, tem uma criança, quantos anos pequena que tem? 6 anos. Muito, a pequena lá também tem essa. A menina tem 3 anos? Menino, rapaz, grandinha. A menina tem 3 anos de idade. E a Dislene fez uma gracinha com ela, levou um biscoitinho colorido. Esses negócios que criança gosta. E alguns adultos também. O Edson ia reclamar aqui. E aí, preste bem atenção. A criança está numa situação de vulnerabilidade e já tem tempo que não sabe o que é se alimentar. Quando ela pegou aquele negócio, eu fiquei imaginando o Cleiton. Eu já ia dar um perdido ali no meio da sala, achar um quarto lá no fundo, deixa esse crente orando e ia comer tudinho. Quando eu voltar, já ia voltar com a barriga grande e o negócio correndo aqui, né? Cara, a menina teve coragem de pegar aquilo, abrir e antes de comer, oferecer pra mãe. E eu lá. Não vou chorar não, que eu sou um cara forte. Os meus netos não fazem isso. Dependendo do meu neto, você não consegue nem arrancar um biscoito de um pacote. De um pacote. E sabe, como nos tocam essas coisas tão simples. Mas sabe o que marcou dentro da vida dela? Não foi a cesta, o biscoito, nem nada desse tipo. Mas você chegar para uma criança de 6 anos, de 3 anos, e falar que Deus existe. Que a vida daquela menina vai ser mudada porque Deus é. E que Deus o tempo todo. Aquela menina me viu uma vez. Olhou para esse carro uma vez. E quando nós estávamos chegando hoje, de longe, ela já foi gritando. Mas não é a marca que eu coloquei de mim dela. Deus. 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 Então, nós necessitamos viver, voltar para esse ambiente onde só a palavra importa.
para esse ambiente que a única coisa que nós queremos e precisamos é a palavra. E nos fizeram trocar isso no decorrer dos dias. Se a gente for sincero aqui com as nossas necessidades, eu estou precisando de dinheiro, viajar para ter dinheiro, dinheiro para viajar, e vai passar o resto da vida nisso. Mas a única coisa que nós precisamos é a palavra. Porque se o dinheiro vier e não vier oriundo da palavra, não serve. Se o casamento vier e não fizer parte do contexto, do resultado de uma palavra, não serve. Se o emprego que vier não vier dentro da estrutura do que é a palavra, não serve. Nada pra gente serve. Se não vier de dentro, oriundo, profundo, de dentro do ambiente da palavra. Então, aprendamos a palavra e ensinemos a palavra. Única e somente a palavra. Amém? Quero pedir para mandar o Vânia fazer a oração.